eu quero lembrá-los que nós estamos envolvidos no desenvolvimento de uma série de 8 histórias sobre 8 indivíduos, 8 pessoas que tinham em comum a nós, que acreditavam em Deus, todos adoraram a Deus e não tem que ser igual a nós o fato de que cada um deles deu um mergulho para o desastre. Eles buscaram a sua própria destruição. Assim como nós aprendemos com bons exemplos positivos, nós aprendemos com exemplos negativos, e essa é a nossa esperança. A Bíblia nos conta tanto um lado quanto o outro, e o poder do Espírito de Deus se manifesta trazendo ao nosso coração aquilo que Ele deseja que nós aprendamos. Eu quero falar para vocês sobre esse tema, que é evite maus investimentos. Investir ou aplicar, eu preciso ler essas coisas porque eu não sou homem de dinheiro, então eu achei a definição boa. Veja se você concorda. Investir ou aplicar, obrigado, Renata, é privar-se do benefício imediato de alguma coisa, em geral uma soma de dinheiro, ou algum tempo, ou outra coisa valiosa. E por que fazer isso? Por que não ter o benefício do tempo, do dinheiro, ou outra coisa valiosa? É que há uma esperança em quem investe, quem põe de lado, de que essa temporária privação daquilo que foi investido resultará num bem maior e mais duradouro. É verdade? Então você ensina a criancinha a colocar, o menino, a menina, a colocar um dinheirinho em tal situação, para que o dinheirinho fique valendo mais, ganhe juros ou qualquer coisa que o valha. Você ensina que não coma todas as sementes. Algumas sementes você separa para plantar. Qual a esperança de quem investe? De que vai haver um aumento, uma multiplicação daquilo que é investido. Muito bem, eu quero falar para vocês sobre uma figura sobre a qual nós pregamos muito pouco, e uma das razões porque nós pregamos pouco, falamos pouco, estou falando sobre Balaão, é que a história dele é uma história bem longa, é uma história que ela está narrada no livro de Números, lá no Velho Testamento, nos capítulos 22, 23, 24, 25, além de múltiplas passagens ao longo do Velho Testamento. Tão importante foi a sua história, que ele é citado várias vezes, e também lá no fim da Palavra de Deus, em 2 livros proféticos, que são a segunda carta de Pedro, o livro de Judas, a carta de Judas, e até mesmo no Apocalipse. Então, com isso em mente, eu gostaria de pedir, talvez os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias em Números, capítulo 22. Números, Velho Testamento, os primeiros livros, capítulo 22. Se você tiver a tua Bíblia no celular, também bem-vindo que você a abra. São relatos sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. O povo se encontrava no caminho de herdar a terra que Deus havia lhes prometido. Ainda não haviam entrado na terra prometida, mas aquele período de deserto estava quase no final, de maneira que o povo, ele vindo do grande deserto, ele faz como que no seu trajeto uma penetração no lado oriental do Rio Jordão, e agora ele se volta, ele está na região sul, os irmãos que gostam de geografia bíblica, e eles estão se preparando então para lançar a entrada na terra prometida, travessia do Rio Jordão, destruição da cidade de Jericó e assim por diante. E eles param nessa localidade chamada Moabe. As planícies de Moabe são citadas várias vezes na palavra do Senhor. Muito bem, o rei dos Moabitas, um homem por nome Balaque, ele estava absolutamente apavorado das suas vigias no deserto, imagina em montes, em situações onde ele poderia ver o povo que em geral se espalhava pelas planícies e pelos vales. Este povo
um contingente aproximadamente de cerca de 2 milhões de pessoas, era um povo apavorante para ele. E ele vê que não existia possibilidade, caso houvesse um confronto, de que ele pudesse vencer. Veja a expressão dele no versículo 4 desse capítulo. Ele falou com um dos líderes de Midian e Moabitas, eram midianitas e moabitas, povos muito próximos, com muita interpenetração entre eles. Vocês vão ver os termos até serem superpostos algumas vezes. E ele diz a um desses líderes: essa multidão, se referindo ao povo de Israel, devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim no pasto. Na realidade, ele não teria razão, se ele conhecesse ou se ele cresce na palavra de Deus, que já havia sido proferida, ele não tinha nenhuma razão de ter medo, porque o Senhor havia dito já, ele diria, isso foi registrado em Deuteronômio, que é o próximo livro, mas o Senhor havia dado a Moisés esta consciência, dizendo, Moisés assim escreveu: então o Senhor me disse, não perturbem os moabitas, nem o provoquem a guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles. Ou seja, a terra de Moabe não era parte da terra prometida. Será que eu expliquei bem? Estava muito para o sul, muito para o oriente, e não era esta a porção da terra que Deus chamou, da terra que emana leite e mel, que ele ofereceu, que ele deu em promessa para o seu povo. Talvez Balaque não soubesse, talvez ele não cria, mas ele teve notícia das grandes vitórias do povo de Israel, e ele teve a noção de que aquele povo vencia pelo poder do seu Deus, o Deus de Israel. Então o pensamento que ele estabelece na sua mente é muito simples de entender. Se eu pudesse fazer com que o Deus de Israel mudasse de lado, se voltasse contra o seu povo, talvez ele poderia nos ajudar. Um pensamento de alguém que não conhece a Deus, não conhece a imutabilidade das suas promessas. E ele manda então chamar a um homem chamado Balaão, da cidade, uma localidade chamada Petor, localizada longe dali, no rio Eufrates, muito mais para o oriente. Os irmãos que já conhecem um pouquinho de geografia sabem que o rio Eufrates e o rio Tigre, eles delimitam uma região de terra conhecida como Mesopotâmia, que quer dizer uma terra situada entre rios, 2 rios muito famosos nessa região, ok? Então, da onde eles estavam até onde Balaão estava, eram 400 quilômetros. O texto vai de versículo 5, capítulo 22, até o versículo 13, mais ou menos descrevendo este chamado. Ele disse que, a palavra nos diz que eles enviaram, ou Balaque enviou a Balaão homens, representantes seus, e que o chama desta maneira: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora, Balaão, lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele a quem você abençoa é abençoado, e aquele a quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Guardem bem que ele sabe, ele havia ouvido falar de Balaão e o seu trabalho como um profeta a 400 milhas, está 640 quilômetros, estou certo? É praticamente a distância daqui até a divisa da Flórida com Geórgia, talvez um pouco menos ou um pouco mais. Uma distância grande onde não existem grandes meios de comunicação, de forma que eu queria que você começasse a pensar em Balaão, que é o personagem da nossa história, da nossa pregação, como um homem realmente notável. Ele fazia um trabalho de profeta que se tornou conhecido a uma grande distância. Por exemplo, em Moabe, onde se encontrava o rei Balaque. Muito bem, os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos ou as profecias. Quando chegaram, bateram a porta do senhor Balaão, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. E disse-lhes Balaão: passem a noite aqui,
e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele naquela noite. E Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito, cobre toda a face da terra, vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar esse povo, porque ele é um povo abençoado. Todos estão me seguindo, irmãos? Então, nessa conversa, vejam que coisa interessante. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Eu gostaria que a história terminasse aqui. Você também, não é? História linda. O moço, um genuíno caráter de um homem que servia a Deus, que tinha um genuíno conhecimento de Deus. Já vi pessoas se referirem a Balaão como sendo um falso profeta, um profeta que não tinha nada a ver com Deus. E eu quero dizer que sonoramente eu tenho discordado dessa posição ao longo de anos, e eu gostei tanto quando ouvi do pastor Colin Smith, que é um homem muito mais versado na palavra de Deus, a mesma posição. Vejam só as razões. Ele não era um homem pagão. Por quê? Como a gente pode saber? A palavra do Senhor nos diz em Tito 2,11 que a graça de Deus se manifesta trazendo salvação a todos os homens. Ele nos conta, por acaso, que ele se manifestou a Abraão, lá na terra de Ur, dos caldeus, próximo. Caldeus era um povo que vivia ali próximo à Mesopotâmia. Então, bem pode ser que o Balaão tenha sabido sobre Deus através de uma revelação de Deus, como Deus fez para um outro homem pagão que nós conhecemos como Abraão. Isto é uma possibilidade. Ou pode ser que em seu caminho de Ur da Caldeia, onde vivia Abraão, no seu caminho, Abraão, na convivência com o Senhor, no desejo que outros soubessem mais sobre o grande Deus que o havia comissionado, poderá ser que Abraão tenha contado a outros no seu caminho e que essas histórias contadas por Abraão muito antes, elas tenham permanecido no linguajar do povo e que pode ser Balaão tenha ouvido dessas pessoas. Nós não sabemos, nós não temos ideia, mas vejam só que coisa importante. Ele tinha uma reputação pelo seu dom de profecia, uma boa reputação, e possivelmente devia estar fazendo um excelente trabalho. Ele vivia lá nos confins do mundo, um lugar perdido no meio do mapa, e agora ele é convidado por um rei e é mostrado para ele, em geral, pelo menos a palavra nos conta que foi assim que o servo de Abraão fez, né, quando ele foi buscar uma noiva para Isaac. Ele levou as riquezas, não adiantava falar, não tinha telefone celular para bater uma foto das joias e mostrar lá, não existia um meio indireto. Então, mais provavelmente do que não, eles devem ter levado aquele colosso de bens materiais que, quando esse homem, nós temos todas as razões para crer que era um jovem, ele olhou, ele se viu numa posição de grande excitamento que foi causado por aquilo. Ele os convida para dormir lá, ele mantém a sua fidelidade ao Senhor. Eu vou perguntar para Deus, e vejam só, Deus fala diretamente com ele. O Senhor apareceu a ele. Assim como você ouve na palavra de Deus falando com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com outros servos, Deus apareceu a Balaão, de forma que ele tem todas, ao meu ver, nosso ver, todas as prerrogativas de um homem de Deus. Agora ele é um homem de Deus diante da possibilidade de ganhar muito, muito, muito dinheiro, ou da possibilidade de obedecer aquilo que Deus tinha a revelar para ele. Balaão tomou uma decisão corajosa, nós lemos já o texto, diz que não iria, mas aquilo não foi o fim da história.
eu queria contar para os irmãos algo que se passa na minha vida, e eu creio que se passa na sua também, apenas para que todos tenhamos essa consciência. Satanás não desiste na primeira vez, irmãos. Vocês já perceberam isso? Você toma uma posição firme, você diz, não, ponto, quero fazer a vontade do Senhor. Ainda que os seus sentidos, sua carne esteja fragilizada, você diz, não, o Senhor dá poder, Satanás escapa pela porta dos fundos, mas Satanás volta a tentar o povo de Deus. Isto não é uma exclusividade da vida de Balaão. Então, vejam só o que aconteceu. Os líderes dos moabitas voltaram a Balaque, deram um recado, senhora rei, Balaão se recusou a voltar conosco. E Balaque então escolhe outros líderes, uma comitiva maior, mais importante, e voltaram para Balaão e contando uma história um pouco mais drástica, dizendo, olha, que nada o impeça a vir a mim, assim diz o rei Balaque, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Basicamente, ele nem estabeleceu uma importância em bens materiais, ele deixou como que um cheque em branco assinado, assim, o valor que você puser nesse cheque é aquilo que eu vou lhe dar. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra esse povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Então Balaque mandou a segunda comitiva, receberam de Balaão uma resposta bem espiritual, ou aparentemente bem espiritual. Muito estranho para quem tenha recebido uma revelação do próprio Deus. Às vezes, nos nossos dias, nessa dispensação em que nós estamos, nós oramos ao Senhor e pedimos de acordo com o desejo do nosso coração, não é verdade? E oramos. Eu conheço algumas pessoas que são duras na queda, elas, a menos que Deus especificamente diga não, a menos que a pessoa por quem ela está orando morreu ou a situação se fechou, elas não param de orar. E essa é exatamente a recomendação do Senhor nos evangelhos, né? Batei e abrir-se-vos-á, e pedir, e se abrir-se-vos-á, pedir, pedir e dar-se-vos-á. O Senhor, Ele retém-nos, como que Deus nos dá um senso daquilo que nós devemos ou queremos pedir e que vem antes do tempo dele realizar aquela bênção. Com a graça dele, todos nós, eu creio que temos histórias de como foi fascinante aquela vez ou aquela outra vez, quando nós oramos e pá, de repente já aconteceu, na hora ali. Eu queria que sempre fosse assim, mas na realidade existe um elemento de espera que tem caracterizado as respostas do Senhor, verdade ou não? Tem alguém que pode vir assim, não, eu acabo de orar, falo amém, nem falei o M ainda, nem saiu amém inteiro, Deus já respondeu. Isso não é assim. Nós provamos assim, nós vemos que essa é a realidade ao longo da palavra do Senhor. Então vejam só, nessa situação, Balaque ouviu o próprio Deus especificamente dizendo a ele, não vá, eu não quero que você vá. O erro de Balaque, amados, de Balaão, esse vocês vão me corrigir, eu vou trocar outras vezes ainda. O erro de Balaão, o insulto de Balaão ao Senhor, é que Deus, Ele dá a sua resposta, Ele revela a sua vontade, e Ele vai orar outra vez a Deus. Essa oração não é uma marca de espiritualidade, é uma marca de rebelião contra Deus. Na realidade, o fascínio pelas coisas materiais que ele viu era tão grande, que ele precisava fazer alguma coisa para dobrar o braço de Deus. Por exemplo, eu estou orando para saber de Deus se é da vontade de Deus, se é a vontade dele que eu seja batizado ou não. Você não precisa orar por isso, precisa? Me converti ao Senhor, entregar minha vida a Ele. E agora, Senhor, será que é da tua vontade que eu seja batizado? Não. A palavra do Senhor diz assim, que não haja julgo desigual entre
crentes e descrentes. Então a pessoa vem trazer uma questão, mas é tão bonzinho, só falta ser crente. Aliás, muito melhor que muitos crentes que eu conheço. Já viram essa história? Não. É uma dificuldade. As pessoas não conseguem olhar a palavra de Deus com a devida seriedade. Olha, não tem nada mais que pode ser feito nessa situação. Então, eu preciso saber de Deus se eu devo ou não devo perdoar o meu irmão. Poxa vida, Deus fala com clareza isso. Sim ou não? Não se pode colocar, isso é ofensivo ao Senhor, e isso não faz bem, certamente, buscar o Senhor nesses termos. O pastor Colin Smith nos conta uma ilustração. A esposa deles vive em um lugar muito frio, viviam em um lugar muito frio, e ela é professora de pré-escola. Então um dia estava tão frio, ela voltou para casa quase maluca, porque um dos menininhos da classe, um dos pequenininhos, queria brincar lá fora. Ela falou, não pode brincar lá fora. Ela sabia, quem já morou em lugar frio sabe disso, né? Uma criança, principalmente, sai num lugar muito frio, pode necrosar o nariz, necrosar a orelha, ponta de dedo. E ela disse, não, você fica aqui. Mas, professora, eu visto o casaquinho, eu visto a minha luva, eu visto... Sua familiar? Não. Fica ali, você já sabe a vontade do Senhor. Agora, o que se passa é uma outra fase, é uma fase em que você, tendo conhecimento da vontade do Senhor, de buscarmos dele graça, de buscarmos dele força para executarmos a sua vontade. Como eu vou dizer no fim da pregação, ou já vou dizer agora, não sei, conforme o tempo correr, nós já temos decidido em que ou em quem nós queremos colocar a nossa fé. Agora, uma vez decidido isso, o nosso proceder é que tem que ser decidido com base naquilo que a palavra de Deus diz. Não, eu tenho fé na palavra de Deus. Quantos aqui têm fé que a palavra de Deus é a verdade inerrável? Eu gosto dessa palavra, inerrável, quer dizer que não pode errar. É a vontade inerrável de Deus que está expressa nela. Quantos conhecem? Quantos estão? Mantém a mão lá para cima, deixa eu ver, ter certeza. Muitos creem, a grande maioria, talvez todos, quase todos. Então agora, o nosso ponto, ao fazer isso, você está dizendo assim, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Verdade? Agora, o nosso caminhar, essa parte foi vencida. Agora, o que está diante de nós? É conhecermos, orarmos para que o Senhor nos revele, manifeste a sua vontade na sua palavra e pedir que Ele modele o nosso proceder, o nosso comportamento. Porque ter fé na palavra de Deus, isso não é uma solução em si mesmo. Tiago nos diz que até o diabo tem fé na palavra de Deus, só que o comportamento dele não reflete alguém que está levando a palavra de Deus a sério e está aplicando na sua vida. Percebem? Então é uma coisa que é fundamental, a fé que salva, a fé que Deus fala a respeito dela, a fé que Deus desejaria que Balaão tivesse, esta é a vontade do Senhor, eu vou executá-la. Eu tenho dito isso com uma certa frequência e eu tenho a impressão que há sabedoria de Deus nisso. Quando você conhece a palavra de Deus, você tem uma determinada situação, você ora para buscar a vontade dEle, buscando a vontade dEle, e Deus revela, fala, filho, está aqui, é assim. Seja através de um versículo, seja através de uma convicção no seu coração, durante o cântico de um hino, ou um servo ou uma serva do Senhor se chega a você e te dá uma palavra vindo da parte, seja a forma como for, o Senhor nos traz ao conhecimento da sua palavra. Agora Ele diz, agora você vai e você faça aquilo que você está ouvindo. Verdade? Soa familiar aquela história dos dois construtores de que o Senhor nos fala, em Mateus capítulo 7, em Lucas. O que é que caracterizou esses dois homens? Um é chamado de tolo, ou de sábio, porque ele construiu a sua casa sobre a rocha, de forma que quando as tempestades deram contra ela, a rocha não caiu. E o outro é chamado de tolo, porque construiu a sua casa sobre a areia, e quando as tempestades vieram, o que é a diferença entre um e o outro desses homens? Qual é a diferença? Na interpretação, é que um é parecido com um que ouve a sua palavra e pratica o que é feito. E o outro ouve e não. Nós temos representantes desses dois lados nessa noite.
aqui na igreja. Às vezes eu sou representante do tolo. Eu sei a vontade do Senhor, saio fazendo minha própria vontade, ou porque não creio na graça de Deus, que vai me dar capacidade de fazer a sua vontade. Um elemento muito importante para o seu julgamento. Eu ia dizendo que creio que há sabedoria nisso. Em cerca de 80%, se não 90% das vezes, quando o Senhor te mostra a forma de caminhar, o teu proceder, é assim que você vai fazer. Na vasta maioria das vezes, 80%, 90%, Deus já te deu graça para você fazer aquilo. Está dentro do seu poder. Algumas pessoas até confundem, se achando muito boazinhas, muito espiritual. Eu não sou como essas pessoas que desobedecem a Deus. Eu consigo obedecer. Aí cai no exemplo de arrogância espiritual. Mas na realidade, o Senhor nos ensina que não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há um só que faça o bem. Ou seja, essa nossa capacidade de executarmos a obra de Deus, isto é Deus em nós, Cristo em nós, esperança da glória que nos capacita a fazê-lo. E para que nós não nos esqueçamos, igual ele fez com a vida do apóstolo Paulo, permitindo que um espinho na carne permanecesse na vida dele, o Senhor nos pede coisas, nos manda coisas, determina coisas que nós tenhamos integradas no nosso comportamento, que nós não encontramos em nós a força para fazer. Verdade? Quantos já passaram por essa situação? Levante uma mão, duas mãos, pé, orelha, tudo. Porque isso acontece na vida de um crente. Não é tudo que o Senhor pede para nós dizer, isto está no papo, isto aqui, não. Muitas vezes nós temos que parar diante do Senhor, clamar por sua graça, clamar por sua misericórdia, para que Ele opere em nós esta força divinal que transforma o nosso ser e que faz com que nós sejamos capazes para realizar a sua vontade. Balaão, queridos, falhou, tudo indica para nós que o fascínio das coisas desse mundo, o fascínio de tudo aquilo que ele ofereceu, o cegou, e então ele ofende o Senhor, e o Senhor diz esta palavra, você pode ir. Mas na realidade a forma boa de ler essa resposta, quando ele consultou a Deus de outra vez, eu gostei disso, guardem isso, assim, você pode ir para viver as consequências de me desobedecer. Tem exemplos tão tristes disso, irmãos, tão tristes, pessoas queridas, pessoa que eu ideia conhecer, uma moça preciosa, queridíssima, amiga minha de infância, depois até veio e ficamos muito amigos e tudo mais. Ela simplesmente não podia esperar no Senhor para que Deus lhe desse um servo do Senhor, à altura do que ela merecia. O dia que eu fui à igreja católica lá no Jabaquara com a Débora num sábado, para uma questão social para o casamento dela, a serva do Senhor, das mais queridas, preciosas, evangelista, uma beleza de moça, uma beleza de pessoa. Ela se entregou em casamento a um homem que não tinha nada a ver com o Senhor. Nada. Que tristeza. Eu chorava naquele casamento. Não de emoção, mas de tristeza. Como que uma pessoa pode fazer tão mau uso por uma necessidade, tão mau investimento da sua vida, com um choque frontal com a vontade do Senhor. Que triste. Poderia mencionar outros exemplos, tivemos mais alguns há mais pouco tempo, mas eu creio que o tempo não seria suficiente. Vamos vigiar sobre nós mesmos, porque o encanto de uma posição, o encanto de um aplauso, de um ganho financeiro ou de um prazer, pode levar pessoas a tomar decisões. Se tão somente esperassem no Senhor um pouquinho mais, mas não posso esperar. Pede graça para o Senhor transforma o coração, Ele permite que você espere da força dEle. Bem, o que se segue essa posição de Balaão é uma das coisas mais raras na palavra. O seu animal de carga, uma jumenta, ele é apresentado uma teofania, 3 vezes. Teofania, eu quero explicar para os irmãos, aparições visíveis
de Deus ou de Jesus, quando se refere, a palavra se refere a o anjo do Senhor, e é o caso no Velho Testamento. Ele se manifesta dessa forma, se manifestou a mãe de Sansão, ele se manifestou um número de vezes, essas teofanias, como que Deus, na sua imensa sabedoria, no seu critério perfeito, ele interfere na história, se revelando a si mesmo, dizendo, e tem o homem que foi lançado junto com, que apareceu na fornalha com a Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele que veio companheiro daqueles que iam destruir, dos anjos que iam destruir Sodoma e Gomorra, enfim. Deus, por algumas razões, ele entra na história e ele se revela a si mesmo. Nunca houve uma coisa desse tipo, de se revelar a um animal de carga. 3 vezes a história os irmãos conhecem, uma vez ela saiu desembestada pelo campo, apanhou, voltou, tadinha, toda machucada das chicotadas, voltou, aí tinha um lugar que era estreitinho, ela se encostou numa parede, até espremeu o pé de Balaão, machucou, sua jumenta, e deu-lhe, e seguiu ainda obediente, com o rabinho no meio da perna, imagino, e chegou num lugar, ela não podia seguir, ela se abaixa, e Balaão espatifa no chão, e ele vem e a fere pela 3ª vez, e Deus fez a jumenta falar. Uau! Assim, por que você me espanca? Você não me conhece tanto tempo. E Balaão, como que naquele filme do Herbie, número 1, do camarada batendo no carro, encantado, não é? Acho que ele tirou isso da história de Balaão. Ele está tão sem razão que ele vai, eu bati em você, porque você... O que eu estou fazendo aqui falando com um burro? Falando com um animal? Ele não vê a revelação do Senhor. E o anjo do Senhor, então, abre os seus olhos, ele enxerga, ele vê, fala assim, se não fosse por ela, eu teria matado você. Eu creio, tomei isso do pastor Collins Smith, que eu creio que existia aí uma grande razão para Balaão, esse pregador tão famoso, esse profeta tão renomado, etc., para ele passar por uma situação dessa. Eu creio que é extensivo para outros pregadores que pensam que eles são grandes pregadores, ou de fato são, muitos deles. Deus dá grandes mensagens pela boca de uma jumenta, se ele quiser. Isso não torna pregadores nem um pouco especiais. Os pregadores, o seu mérito não existe. O pregador, ele é voz do Senhor. Ele é o cano por onde passa o jorro, a água do Senhor que vem para o seu povo. Então esta é a situação que nós temos ali. Bem, Balaão chega, afinal, a Moabe, se encontra com Balaque, 2 capítulos, 23 e 24, longos, mas eu posso resumi-los com grande facilidade. Nos seus encontros, no seu encontro com Balaque, ficou todo feliz, animado, aí o profeta veio, agora nós vamos amaldiçoar o povo. Ele sobe no monte, ele vai na eira, ele faz o que for, e nenhuma das vezes, 5 vezes, ele profere palavra de maldição contra o povo do Senhor. Nas 5 vezes ele abençoou. E Balaque estava louco, furioso. Não, eu contratei você para trazer maldição, você está trazendo peixe, não é possível. Vamos lá, vamos tentar um outro lugar. Foi lá e bendito seja você. Você está entendendo tudo errado, não é possível. Vamos no outro lugar. Não havia jeito. E o capítulo 24 termina dizendo, Balaão se levantou, voltou para casa e Balaque seguiu o seu caminho. Não foi possível realizar nada. Tem um corinho bonito que a gente canta, lembra? Fala assim, contra você, irmão, não vale encantamento. Lembra disso? Faz tempo que a gente não canta, né? Provérbios 16:2 diz assim, que a maldição sem causa, ela fica igual um passarinho solto, ela não pega, né? Então Deus não permite que o seu povo seja amaldiçoado. Isso seria um fim da história também muito razoável, muito bom. Mas nós temos que entrar no capítulo 25. Ele é sequencial, o tempo, ele em sequência aquilo que aconteceu. A maldição que Balaque queria não se realizou, 5 vezes Balaão se pronunciou abençoando o povo de Israel, e agora, enquanto Israel estava em Sitim, enquanto ele estava lá no seu acampamento, o povo israelita, começou a entregar-se à imoralidade sexual com as mulheres
moabitas. Entenderam bem o que está acontecendo? O povo estava lá na região de Moabe, as coisas estão correndo na alta roda do rei com o seu profeta, lá nos cumes dos montes, e lá no vale, ou lá na planície, o povo começa a entregar-se à imoralidade sexual com as mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. E o povo comia e se prostrava diante desses deuses, e assim Israel se juntou à adoração desse ídolo horroroso, Baal Peor, um dos ídolos de fertilidade, bacanais, essas coisas não dá nem para mencionar, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre seus homens se juntaram à adoração de Baal Peor. E outras coisas acontecem. Eu quero ler o capítulo 9, versículo 9, que diz assim: os que morreram por causa da praga que Deus fez vir sobre o povo foram 24.000 homens. 24.000 pessoas morreram naquele dia pela praga do Senhor que Ele fez vir, porque o povo cometeu imoralidade sexual com as mulheres moabitas. E eu vou seguir. E ele nos conta, na palavra do Senhor nos diz a respeito de Finéias, que se tornou um herói na casa do Senhor e que tomou uma atitude enérgica e que abortou a crise a mão do Senhor pesando contra o povo. Era mais gente que iria morrer se não fosse essa atitude de Finéias, mas são detalhes. E nós vamos então, o tempo passa, a poeira abaixa e nós seguimos com a história. Moisés agora, o líder de então, ele se aproxima do dia em que ele vai deixar o planeta. Moisés estava terminando os seus dias na terra e Deus lhe dá esta palavra em Números 31: vingue-se dos moabitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Envie à batalha 1.000 homens de cada tribo de Israel. 12.000 homens armados para a guerra, 1.000 de cada tribo, foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés enviou à guerra 1.000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho de Eleazar, que levou consigo objetos santuários e cornetas para o toque de guerra. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur, Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Agora você me conte o que é que Balaão estava fazendo lá, a 400 quilômetros, 400 milhas da sua casa. O que ele estava fazendo lá? A palavra se explica. A palavra nos diz a razão. Versículo 16 do capítulo 31. Foram elas, as mulheres, que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Foi Balaão. Olha que safado, gente. Ele negou, como sendo: eu não vou poder voltar o Senhor contra esse povo, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou voltar o povo contra o Senhor. Veja o que aparece lá em Apocalipse capítulo 12, capítulo 2, na carta à igreja em Pérgamo, igreja muito boa, vivia num lugar horroroso, cheio de provação, e estava um povo bom, um povo caminhando com o Senhor, e Deus diz assim, 2,14: no entanto, tenho contra você algumas coisas, contra essa igreja. Você tem aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas
induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Vocês entenderam toda a história agora ou não? Ele não se contentou, era tão grande a fascinação, que ele foi pedir para Deus pela segunda vez. Deus mandou e falou: você vai viver com as consequências do teu erro. Ele foi, não deu certo, o temor do Senhor caiu sobre ele, ele não proferiu maldição sobre o povo, mas ele não desistiu do seu intento de ganhar aquele dinheiro a qualquer custo. E ele ensina, Balaque ensina as mulheres midianitas e moabitas a como atrair aquele povo para o adultério, não só físico, espiritual, contra o Senhor, que havia ordenado que não fizessem esse tipo de conjunção com os povos da terra. E assim foi o procedimento de Balaão. E ele se tornou aqui, ele traiu o povo de Israel, vendeu o povo de Israel com um conselho crítico, e ele deu um mergulho para o desastre, tornando-se assim o Judas Iscariotes do Velho Testamento. Todos entenderam bem a história, uma história longa. Espero ter conseguido torná-la compreensível para os irmãos. Um rei que tem temor de ser destruído pelo povo de Israel, possivelmente não cria na palavra, que fica frio, rei, ninguém vai mexer com, não, mas eu quero. Mandou buscar um profeta, um homem de Deus, que tinha revelação de Deus, conhece a Deus. Interessante, eu omiti esse dado que eu não sabia, mas aprendi, quero passar para os irmãos. Quando Balaão se refere ao Senhor, ele se refere naquelas 4 letras sagradas que descreve o Deus da aliança, Yahvé, é a palavra, os irmãos já ouviram sobre isso. Ou seja, ele aprendeu isso do próprio Deus, de alguma forma, ele era instruído nas coisas de Deus, mas ele vai, ele recebe uma ordem do Senhor: você não vá atrás dessa gente, mas ele estava vendido pela cobiça dos seus olhos, e ele foi atrás, e ele manipulou o quanto pôde, e ele logrou o seu intento de trazer destruição no meio do povo de Deus. Foi morto ao fio de espada e se encontra aguardando o juízo final. Não busque Balaão no céu, você não vai encontrá-lo. Ele não vai estar lá, ele vai estar num outro lugar, que é o inferno, é aí que ele vai estar. A grande questão, irmãos, que eu tenho talvez 5 minutos para descrever para vocês, é a resposta a essa pergunta: como que eu posso evitar o mau investimento de Balaão? Ele fez um mau investimento? Sim ou não? Ou ele fez um bom investimento, com seus dons e tudo? Um péssimo investimento, não é verdade? Então, como evitar? Primeiramente, sobre os dons espirituais. A palavra do Senhor nos diz que todos temos dons, Deus nos dá essa beleza, e ela nos ensina a cultivar os dons do Espírito Santo. Balaão tinha dons maravilhosos, sim ou não? Dons preciosos, e os exercia muito bem, se tornou famoso pela forma como ele exercia. Mas tenha certeza de uma coisa: ele não cultivou, pela graça de Deus, caráter. O seu dom, meu irmão, minha irmã, não pode ser maior do que o seu caráter, do que a tua retidão, do que a tua honestidade em lidar e deixar-se lidar com o Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que os dons são dados para a edificação da igreja. Toda vez que homens crescem aos olhos do público e se tornam assim tão famosos ou tão influentes e se tornam arrogantes contra o Senhor, se eles não estão sobre uma boa base, se eles não têm um bom caráter, eles podem se deixar levar, como aconteceu com Balaão. Ao invés de usar os seus dons para abençoar o povo, usam os seus dons para o seu próprio prazer, sua própria fama, seu próprio lucro, seja qual for a razão. É muito triste que isso aconteça. Eu gostei demais dessa frase. Se você está interessado em saber o que foi que mais falou ao meu coração, é essa frase que eu quero ler para vocês, onde o servo do Senhor diz assim: você que tenha e que sabe, que conhece o teu dom e o exerce, e sabe que deve exercê-lo para a bênção do povo de Deus, saiba de uma coisa, que não é tanto o teu dom que Deus usa, Ele usa o quanto você se parece com Jesus.
a semelhança de Jesus em mim, é o que traz ao coração de Deus a grande alegria que Ele quer ter conosco, seu povo. Dom maior, dom menor, tudo vira uma mesmice no exercício de dons, distribuição de função e etc. A menos que a pessoa investida do seu dom cultive o caráter de Cristo. Pela graça é possível nós vivermos nessa vida buscando mais e mais a semelhança do nosso Salvador. Amém? Muito bem. Sobre o dinheiro, sem dúvida, o grande ponto de tentação para Balaão, não é? Você não pode servir a Deus e a Mamon, nós sabemos disso. A palavra do Senhor nos diz que Balaão, segundo Pedro 2,15, ele amou o salário da injustiça. Dá para entender bem, né? Tendo contado já toda a história, assim, ele amou o salário de fazer o que é mal. Como eu quero. E mesmo privado de todas as condições para herdar aquele dinheiro que o atraiu, que se tornou um Deus aos olhos dele, ele inventou uma forma e ele conseguiu. E como o pastor Smith disse, tomara que ele tenha sido bem pago e tenha tido tempo de gozar um pouco o que ele ganhou, porque ele foi morto de uma forma miserável e se tornou uma vergonha e não um motivo de alegria. Judas 1,10 nos diz a mesma coisa, que alguns nos tempos de apostasia, os homens no tempo da apostasia, alguns seguirão o caminho de Caim, sobre o qual nós já falamos, buscando o lucro, cairão no erro de Balaão. Ele está falando sobre os nossos dias hoje. E eu não tenho nenhuma esperança, nenhuma indicação de que nós sejamos melhores de caráter do que Balaão, nativamente falando. Eu vejo a luz da graça do Senhor. Irmãos, temos que buscar a graça do Senhor. Nesses últimos tempos, pessoas estarão se vendendo como Balaão se vendeu, por muito ou por pouco. Todo homem encontra o seu preço. Isso é para o seu descrédito, isso é para a sua vergonha, isso é para a sua dor eterna, muitas vezes. Então, o Senhor nos adverte contra a semelhança de Balaão. Irmãos queridos, terminando, viva de acordo com a fé que você tem em Deus. Esse tempo, conforme disse no começo, já passou, em que nós elegemos que cremos no Senhor Jesus. Eu creio que todos nós, talvez todos, um dia fizeram uma decisão por Jesus, foram batizados em nome de Jesus, creem na palavra do Senhor, a grande maioria de nós. Mas nós estamos diante desse desafio diário, todos os dias. O Senhor diz, não se deixe, não se conforme com as coisas desse mundo. Não tome a forma das coisas desse mundo. Todo mundo entende essa palavra, não é verdade? Na outra sexta-feira, não nessa, eu tinha prometido para as menininhas do nosso grupo de oração, porque elas já estavam um pouco enfadadas de usar o lápis de cor que a gente tinha comprado, o pastor Jonas e eu falei, mas a próxima eu vou trazer massinha, e a próxima eu esqueci de trazer massinha. Elas vieram direto em cima de mim. E a massinha? Sabe que a gente menininha assim? Tá bom, não esqueçamos da massinha, né? Então, finalmente, na penúltima sexta-feira, que delícia. Massinha é um negócio muito legal. Você já brincou de massinha? Não, você perdoa a sua infância, o que você fez? Viu televisão? Azar seu. Massinha é muito mais legal. Você fecha a mão, fica a forma da tua mão fechada. Você põe dentro de um copo, fica redondinho igual. Você faz horrores com a massinha, né? É a melhor ilustração que eu conheço de tomar a forma de. A massinha toma a forma daquilo, onde ela é posta dentro, ela é a forma daquilo que a contém. E o Senhor diz, não sejam assim. Não sejam. É grande a força, a pressão desse mundo para que nós adquiramos as cores do mundo, amados. Para mim é grande demais. A pressão todos os dias. É muito mais fácil, dá muito mais lucro, tem muito mais aprovação do público, dá muito mais prazer, eventualmente dá muito mais lucro. E o Senhor diz, não façam. Filho meu, se coloque no meu altar todos os dias, como um sacrifício vivo diante do Senhor. Você vai dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero servir ao Senhor e eu não quero me adaptar a esse mundo. Dá-me a força, dá-me a graça. Eu quero me deixar moldar
pelas ministrações do Teu Espírito no meu coração. Será que isso é claro para todos, irmãos? Tem que ser claro. Amanhã é um novo dia. Não se prenda a uma decisão que você fez no passado, abençoada decisão que você fez, mas agora deixe de pensar nas coisas que para trás ficam. Olhe para o alvo. Vamos olhar para o alvo. Amanhã é um novo dia e a vitória está prometida por aquele que disse para nós: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Pai querido, nos abençoe em nome de Jesus. Ó Deus, como seria tão bom ao longo da semana nós vermos os resultados da Tua palavra atuando nos nossos corações. Tão bom, Senhor Deus, tão bom sabermos que estamos dando alegrias ao Senhor. Ó Jesus, faça isso com o Teu povo. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que Tu és grande, Tu és maravilhoso e nós queremos servi-lo. Em nome de Jesus, amém.